Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar de sistema de plantio direto na fruticultura. Quem acompanha o Tatu nas redes sociais viu o post bonitinho que ele fez no dia 23 de outubro, Dia Nacional do Sistema de Plantio Direto, do qual eu julgo o melhor sistema de produção agrícola para solos tropicais, e hoje os gringos já estão vendo que até para solos em condições temperadas. Então a ideia hoje é nós reforçarmos muitos dos conceitos que a gente falou no podcast de plantio espetacular. Então quem não escutou, por favor, vá lá para trás, tá? Dos primeiros episódios ali do nosso podcast. Bom, jovem, por que falar de sistema de plantio direto na fruticultura? Muita gente ainda que não está acostumado ou que ainda não engoliu o Tatu falando disso, está com a interrogação na cabeça. Mas o sistema de plantio direto é um sistema de grãos. Como que a gente vai trabalhar isso na fruticultura? Bora lá? Bom, hoje quando a gente fala em produção agrícola, né, a nossa produção agrícola é uma produção de frutas, a gente está falando num contexto de um agroecossistema. E o que é isso? Um ecossistema é o que a gente tem natural aí, que é onde teria de uma forma muito simples, né, as nossas vegetações nativas, e nós, seres humanos, com a princípio um viés econômico, nos damos ao luxo de modificar esse ecossistema, dando um viés de produção, de um saldo produtivo para gerar capital. Então, quando a gente interfere nesse ecossistema com viés agrícola, a gente está transformando ele num agroecossistema. E hoje, falando em agroecossistemas, falando em produção, né, falando no capitalismo, a gente tem de cumprir 3 preceitos básicos ali, né, que vem da pirâmide da sustentabilidade ou da pirâmide do ESG. Então tem de ser economicamente viável e ter governança. Então eu preciso ter um lucro, sempre lucrar, né, de forma que não seja a todo custo, né, a governança vem para trazer isso para nós. Junto a isso, eu preciso ser ambientalmente correto. Tá? Então, como eu já estou modificando esse agrossistema, eu não posso degradá-lo, então piorar a área, e pelo contrário, hoje é muito bem-vindo que a gente melhore esse agroecossistema. Estou me dando ao luxo de, às vezes, tirar ou modificar a vegetação nativa, que fazia parte de todo um equilíbrio global ali, para produzir algo. Então, meu ambiente tem de prestar serviço, ele tem de ser melhor do que a vegetação nativa. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito? Então, degradar nunca, piorar nunca, melhorar sempre o ambiente. E socialmente justo, moçada. Então, tem que ser no esquema de ganha-ganha, não só do ganha-ganha financeiro, que isso é importante, né? Mas do ganha-ganha de bem-estar, do ganha-ganha de qualidade de relações pessoais. Isso é muito importante. Então, falando de manejo de agroecossistema nesse sentido, pensando nesses 3 preceitos, né, o sistema de plantio direto ele é muito importante. E vejam que eu estou falando de sistema de plantio direto, não estou falando plantio direto. Então, se ao longo do podcast eu falar plantio direto, já pode dar um comentário, puxão de orelha no Tatu ali, porque o termo correto é sistema. Plantio direto por si só é eu pegar, no nosso caso a fruticultura, pegar uma mudinha com o solo do jeito que está e colocar ali. Fiz um plantio direto. E a gente sabe que nossas frutas, né, ou mesmo uma sementinha, né, o sistema de plantio direto ele é muito difundido no cultivo de grãos, né? Já tem todo um pacote tecnológico, várias tecnologias envolvidas para o sistema de plantio direto de grãos. Para a fruticultura, a gente tem pautado, falado isso nesse momento. E já explico porque talvez, entre aspas, seja novidade isso na fruticultura. Talvez porque não é, tá? A gente já tem bons pesquisadores, bons colegas trabalhando. Muita gente já faz plantio direto de frutífera há muito tempo, só que talvez não dá esse nome ou por questões conceituais acha que não é sistema de plantio direto. Bom, plantio direto de frutíferas nada mais é que um sistema. Um sistema é conjunto de elementos que interagem entre si. Por isso eu não posso falar só plantio direto. Para o sistema funcionar, para o meu agroecossistema funcionar, para o meu sistema de produção funcionar, né? Hoje é o termo da moda, sistema de produção,
O sistema de plantio direto nada mais é que um sistema de produção, que a gente adapta a diversas regiões e condições de cultivo que nós temos, tá? Então, por isso esse termo novo de sistema de produção. Para cada região, eu vou modificar o modelo de sistema de plantio direto para se adequar àquela região. O que é, então, isso aí? Por que na fruticultura o pessoal acha que a gente não consegue fazer? Bom, o plantio direto está pautado em 3 pilares ou num tripé, igual a gente falava, né? Agrônomo gosta muito de triângulo. O primeiro é o não revolvimento de solo, e aí já vem, né? Porque, para produzir frutífera a gente faz todo aquele revolvimento, calagem, profundidade e entra com o plantio. Então o pessoal já não consegue entender que a gente está fazendo plantio direto, né? Então, voltando ao episódio de plantio espetacular, já ensinei que a gente não planta frutífera em solo totalmente desagregado. A gente vai bater nesse ponto de novo. Qual que é o segundo pilar do sistema de plantio direto? Cobertura permanente de solo, tá? Então isso é fácil. Hoje, com sistemas de roçada, entrelinha, eu consigo ter o solo plenamente coberto. E o terceiro pilar, o tripé do plantio direto, é rotação de culturas. E aí é outro ponto onde o pessoal acha que na fruticultura a gente não consegue fazer, tá? E realmente, talvez não fique aquela rotação no ponto principal da palavra, né? Porque a planta frutífera, na grande maioria perene, ela não sai do sistema. Mas eu tenho uma entrelinha toda para estar trabalhando uma rotação e mesmo com uma planta que não sai lá, eu obter os mesmos benefícios dela. Tranquilo? Então vamos destrinchar o plantio direto ali e adaptar ele para um sistema de produção de frutas. Bom, revolvimento de solo. Jovem, ninguém é louco, tá, de fazer um plantio de frutífera sem ter o solo minimamente corrigido. Quando eu falo isso, minimamente um pH ajustado, acima de 5,5, tá? Alumínio totalmente neutralizado e, de preferência, com boas reservas de cálcio. Esse é o mínimo que eu espero de um solo para plantio de frutífera. A gente posso pedir também uma boa reserva de fósforo, potássio, micronutrientes, mas o mínimo do mínimo que eu preciso é um solo que esteja o pH ajustado, mais perto de 6 possível, 0 alumínio e cálcio para um bom enraizamento. E cálcio hoje, como a gente trabalha uma fonte à base de calcário, que ela não movimenta bem no solo, eu preciso já jogar uma fonte alta logo no começo. Segundo ponto do revolvimento, né? Eu preciso ter uma garantia de qualidade física desse solo. Às vezes o solo está com adensamento muito alto ou mesmo compactado, então o revolvimento já me ajuda a corrigir isso, tá? Então é importante. A gente tem vários critérios de decisão para revolvimento de solo. Hoje não cabe eu ficar destrinchando eles. A gente pode trazer isso, eu já trouxe um podcast, a gente pode trazer de novo, vão estimulando ao Tatu trazer esses assuntos. Mas eu preciso de um solo com uma física boa, então uma boa agregação, uma boa porosidade e o mínimo de adensamento possível, né? Assistindo palestra do meu amigo Bruno Montoni, logo vai estar aqui, ele reforçou um ponto, né? As plantas precisam do adensamento de solo. Cada planta tem a sua ideal, não pode ser um adensamento que prejudique, mas também o solo não pode estar solto demais. E aí vem o ponto, tá? Que a gente sempre costumou revolver solo, corrige e planta frutífera. Então, ela fica louca ali com pH variando enquanto o solo está corrigindo e o solo totalmente solto. Que ela vai gastar energia em vez de crescer em agregar solo para ela chegar no nível de agregação ou de adensamento que ela acha ótimo para crescer. Então eu perco um desempenho grande ali no início. Então como que a gente trabalha a questão do não revolvimento de solo na fruticultura? Para quem conhece de grãos sabe que para iniciar o sistema plantio direto de grãos, os critérios é o mesmo. A gente tem de revolver o solo, corrigir, melhorar a física. Então a gente vai começar igualzinho no grão, moçada. Se eu preciso revolver solo, eu vou corrigir. Uma vez o solo corrigido, a gente trabalha para não precisar revolver nunca mais. Esse é o sonho, perfeito? E tem áreas que a gente consegue. Então, o início do plantio direto é com um revolvimento quando necessário, para corrigir química e física, tá? Isso é importante. E a gente vai fazer isso quando, moçada? Igualzinho grãos. No outono, época menor de chuva. Por que a gente não revolve solo na época chuvosa? Da erosão. O sistema plantio direto é um sistema conservacionista. Ele veio, o principal motivo dele foi travar a erosão. Então, para começar, eu vou potencializar a erosão na minha área, é um contrassenso.
Então, principalmente para nós no Sudeste, eu vou fazer revolvimento no outono. Eu tenho uma quantidade boa de chuva ainda para vir, para que eu tenha o solo friável, mobilize, para que o calcário principalmente reaja, né? E eu consiga. E nisso eu entro com uma planta de cobertura de inverno, de preferência uma gramínea de inverno, que ela vai ter o crescimento super rápido, ela vai tolerar essas variações de pH e ela vai agregar o solo para mim, ela vai reestruturar o solo, né? É a analogia que o Tatu sempre fala da casa em construção. Se eu colocar você num monte de escombro e pedir para você reconstruir a casa, você reconstrói. Mas você vai gastar uma baita de uma energia para se estabelecer naquele local. Então, se você tiver de construir casa e trabalhar, né, no caso da planta é estruturar solo e crescer parte aérea, você não vai fazer bem feito, porque você está gastando energia em construir a tua casa, levantar a parede. Quando a planta já recebe essa casa com as paredes, decorar é muito mais legal, ela gasta menos energia e continua crescendo. Então, nós revolvemos o solo no outono, no mínimo 6 a 8 meses antes do plantio, que é sempre no verão, no início da estação chuvosa. Planta precisa de água e calor para crescer e solo estruturado. Então, o mínimo quando a gente fala em plantio direto, em sistema de plantio direto de frutíferas, jovens, é que eu tenha o revolvimento no outono anterior. Por que eu falo mínimo? Quem trabalha com agricultura sabe que é muito difícil corrigir o solo numa tacada só, tanto química como física. Então, se eu conseguir trabalhar 1 ano e meio antes, até 2 anos antes, então faz um cultivo de grãos, para quem tiver mais poder aquisitivo, vai rodando plantas de cobertura nessa área até plantar a frutífera, é a melhor coisa. Mas às vezes não dá, às vezes a gente precisa do retorno rápido. Então o mínimo que a gente pede é comece o preparo de solo no outono, para que chegue no verão, seu solo já tenha o mínimo de correção e o mínimo de estrutura possível para você ter um arranque bom no plantio. Tranquilo? Então é assim que a gente começa o plantio direto de frutíferas, preparando o solo antes, plantando no verão. Um bom preparo de solo no outono vai fazer com que eu não precise mais revolver solo. Ou vai ser um revolvimento mínimo, tipo abertura de berço ou abertura de suco, que é mínimo, perto de abrir 1 hectare inteiro. Tranquilo? Bom, segundo ponto, né? Cobertura, não preciso falar, a gente consegue trazer palha, um bom cultivo de plantas de entrelinha, eu tenho palha suficiente para cobrir o solo, tá? E isso, as plantas de cobertura na fruticultura tem muito a ver com o próximo item, que é o que o pessoal tem mais dificuldade de entender como funcionar na fruticultura, que é a rotação de culturas. Então, no início do plantio direto, do sistema plantio direto de frutíferas, a gente prioriza um pouco gramíneas para garantir cobertura e uma estruturação rápida do solo. Então, o primeiro ano, o segundo ano, talvez gramínea associada à leguminosa para ter uma rotação e outras culturas, mas a gente prioriza plantas de cobertura que vão realmente, o foco em cobrir solo. Colocar palha. Palha na entrelinha, olha lá, eu estou confundindo, palha na linha e na entrelinha de preferência sempre vivo, o ano todo. Então, eu vou girando culturas. Então, os primeiros 2, 3 anos, foco em estruturar solo e cobertura. A partir disso, a hora que eu já tiver uma cobertura de 100% da linha e da entrelinha, a gente pode focar na rotação de culturas para outros fins, como ciclagem de nutrientes, manutenção de fertilidade, ganho de supressividade, resiliência, perfeito? Então, isso que é interessante a gente trabalhar o plantio direto, o sistema plantio direto de frutíferas. E aí vem, né? Porque a rotação eu não vou estar tirando. Uma boa rotação, a gente está falando de eu passar na mesma área de 4 a 6 culturas de famílias diferentes. Por que famílias? Porque a gente vai ter sistemas radiculares diferentes, modelos de extração de nutrientes diferentes, e tolerância e suscetibilidade a pragas diferentes. Tá? Então, a rotação de cultura traz todas essas vantagens para a gente. A questão é que na fruticultura ela é um pouco capenga, porque eu sempre tenho um fator perene. Tá? Então, eu tenho que ser muito bom e estudar bem as plantas que eu vou entrar nessa rotação na entrelinha. Não tem problema nenhum. O que eu tenho só de tomar cuidado é de eu não trazer plantas que vão multiplicar pragas chaves do meu cultivo principal, que é a frutífera, moçada. Então, esse é o único X da questão quando a gente fala em sistema plantio direto
de plantas perenes, de plantas frutíferas. Eu tenho que tomar cuidado com plantas de cobertura que vão estar na minha rotação, que elas não aumentem pragas severas, pragas primárias da minha cultura de interesse econômico. Um bom exemplo são num pomar de figo, por exemplo, que tem problema de meloidógene, eu trabalhar muita solanácea, que vai aumentar esses meloidógenes, tá? No cultivo de manga, que eu tenho incidência da seca da mangueira, tomar cuidado com algumas crotalárias. Tá? Isso são questões assim, a crotalária ela é hospedeira, a palha da crotalária ela mantém o fungo muito na área, então eu vou ter alta incidência de seca da mangueira. São esse tipo de coisa que eu tenho de tomar cuidado. Graças a Deus a gente tem uma gama muito ampla de plantas de cobertura para estar trabalhando. E lembrando que não só as tradicionais, né, a gente pode trabalhar com cultivos de viés econômico que vão fazer papéis de planta de cobertura. As curcubitáceas, por exemplo, a abóbora, a melancia, no começo dos cultivos para a gente fazer renda rápido. Milho e soja, os melhores adubos verdes do mundo, tá? Então, assim, a gente tem recurso para trabalhar essa rotação. A gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente vai trabalhando a rotação de forma que eu ganho vantagem nisso aí. Não tem porquê. Se eu fizer um bom ciclo de rotação, até alguns mixes, né? Você vai ver que a gente vai ter o mesmo benefício do que se a gente fizesse uma boa rotação no cultivo de grão, mesmo com a planta perene lá, mesmo com o meu caqui, com a minha videira lá. Eu vou ter os mesmos benefícios numa rotação bem feita na entrelinha. Perfeito? Então, assim, um sistema de planta perene, um sistema de frutíferas, ele atende todos os pilares ou tripé do plantio direto. Então, uma vez bem plantado, não vou revolver. Eu vou conseguir fazer cobertura constante, né? A própria planta frutífera ela cobre bastante a área, ela solta folhas, cobre, e com uma boa rotação na entrelinha, a gente vai obter os benefícios da rotação, né? E a rotação, pessoal, ela é a chave do sistema de plantio direto. Por quê? É ela que dá o conceito e traz para ele a resiliência. Então, a resiliência de manter a estrutura física, a resiliência de manter o equilíbrio dos micro-organismos, que vai gerar uma supressividade do sistema, uma ciclagem dos nutrientes, que vai fazer com que eu mantenha um nível de fertilidade alto, então não vai acarretar, né, mantendo o nível de fertilidade alto, uma boa agregação de solo, porosidade, né, a partir dos biosporos, não vai ser necessário revolver esse solo, perfeito? Então, por mais que a minha planta perene está lá, se eu rodar bem minhas plantas de entrelinha, eu mantenho o sistema no tripé do plantio direto bonito. A rotação é chave. Então, a gente vê hoje na fruticultura, e eu já estou ficando já meio prolixo, repetindo muitas coisas, mas a gente tem um sistema frutífera braquiária. A braquiária rusiense é maravilhosa, uma das melhores plantas de cobertura, que ela pode estar na área, ela não precisa sair, mas eu consigo enriquecer e trazer outras coisas em momentos oportunos da minha rotação da entrelinha. É isso que o produtor tem de ter em mente. Hoje, um bom manejo de plantas de cobertura vai custar em torno de R$300 por hectareano. Tá? É o que sai muito mais barato do que a gente fazer várias roçadas, do que usar muito herbicida, do que eu começar a trazer muito adubo sintético para a área, né? Se eu tenho uma ciclagem, eu mantenho. Então, eu tendo uma boa palhada, uma boa reposição de nutrientes, eu tenho ali. Perfeito? Então, R$300 bem investidos do que eu gastar mais de 1.000 e pouco com adubo, ou eu gastar muito com diesel e manutenção de máquina rodando a área. Sem contar que, quanto mais tráfego de máquina eu tenho, teoricamente maior a chance de eu compactar o solo. E lembrando que frutífera, a gente tem uma alta demanda do solo, de segurar a carga, porque a gente acaba pulverizando muito e ele anda muito mais no hectare do que um grão, por exemplo. Tá, jovem? Então, a gente tem que tomar esses cuidadinhos. O sistema de plantio direto, já sendo muito ousado, talvez ele é mais fácil da gente ter sucesso com ele num sistema de planta perene do que um sistema de planta anual. Mesmo porque o viés econômico está quietinho ali, que é a minha planta perene. Hoje, quando a gente faz uma analogia com grãos, o sistema é quebrado porque não existe rotação de culturas nos grãos, né? Eu tenho soja ano sim, e às vezes o produtor troca a cultura de inverno, quando não fica na sucessão milho-soja. Tá? Então, nesse ponto, nós, a fruticultura, temos uma vantagem absurda, mesmo com a planta
perene não saindo da área. Perfeito? Então, jovem, estudem sistema de plantio direto, tá? Tu tem muito conteúdo. Entre no site da Federação Brasileira de Plantio Direto, tem todo o histórico, tem muita coisa boa lá. E internalizem isso. A rotação de culturas, talvez, acho que vale um dia pegar um podcast só destrinchar modelos e sistemas, benefício das plantas ali, vou pensar numa forma, é a chave do manejo do sistema de plantio direto e de um excelente agroecossistema com base em produção de frutas. Fechou? Jovem, no mais é isso. Agradeço por ter me escutado até aqui. E não deixe de seguir o Tatu em todas as redes sociais aí. Estamos quase todas, só falta o Kawaii, beleza? Então um abraço e até semana que vem.